Pois é, conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje, para um bate-papo aqui com a gente, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amapá, o coronel PM Paulo Matias, né? O nome de guerra dele é Matias, o coronel Matias. Tudo bem, coronel? Seja bem-vindo mais uma vez à Diário FM e ao Café com Notícia. Boa noite, Kleber, boa noite a todos os ouvintes, né, da Diário FM, em especial aqui ao Café com Notícia. Boa noite a todos da bancada aqui, os seus auxiliares, técnicos, né, e todos que fazem parte aqui dessa rádio de grande audiência no estado do Amapá. É assim como o jornalista, né, que é jornalista 24 horas por dia, o policial é policial 24 horas por dia. O senhor, no caminho para cá, já teve que administrar uma ocorrência, uma crise, que foi uma questão no banco, uma tentativa de assalto a banco. Nós tivemos aqui já por volta das 15h30, né, um assalto, né, foi um roubo consumado ali em frente à Praça Veiga Cabral. Tinha um empresário que ia fazer um depósito, né, de uma determinada quantia em dinheiro no estabelecimento bancário, e ao se aproximar do estabelecimento, dois indivíduos armados com uma arma de fogo, né, anunciaram o assalto e levaram, né, a quantia, né, em dinheiro, e ainda, né, chegaram a ferir com um disparo a mão do empresário. Pois é, são situações de... inclusive é preciso reconhecer que o policiamento na região central, na região do comércio, ele está reforçado, não é, comandante? Perfeitamente. Nós fizemos um planejamento, né, inclusive apresentado ao governador do estado esse planejamento da Operação Papai Noel. A Operação Papai Noel, ela consiste em policiais em pontos estratégicos, a pé, né, e também viaturas que ficam circulando no centro comercial de Macapá. E o nosso planejamento, ele não ficou restrito, ou não é restrito apenas ao centro comercial de Macapá, mas há vários centros comerciais, como da Zona Norte, da Zona Sul, ali na 13 de setembro com a Santo Dumont, que tem ali vários estabelecimentos bancários, estabelecimentos comerciais. É um grande ponto de comércio ali, né? E estendemos para Clodomiro de Moraes, principalmente ali na 7ª com a Clodomiro, e ainda temos a parte do Zerão, né, que também tem aquela rua principal ali da entrada do Zerão, que também vários estabelecimentos. E aí a gente vai para os municípios. Nós temos o município mais próximo, o município de Santana, que em vários pontos também estão os policiais a pé e as viaturas fazendo rondas ali constante, no intuito de inibir e evitar esse tipo de situação. Vale ressaltar que hoje já são dia 28 de dezembro, nós iniciamos a Operação Papai Noel um pouco tardia, mas é o primeiro registro mais grave de ocorrências, né, de roubo e furtos, né, no centro comercial, principalmente de Macapá. Agora, essas características desse caso em particular, né, são um depósito de uma quantia significativa. O senhor e seus comandantes de batalhões são useiro e vezeiro nas recomendações para essa época, de se evitar fazer o transporte de quantia de dinheiro em datas específicas, mas isso sempre tem aquele componentezinho do vazamento de informação privilegiada, já que a dupla estava esperando esse empresário. Queria só que o senhor didaticamente reforçasse um pouco dessa questão, comandante. Perfeito, Kleber. Nós fizemos várias recomendações logo no início, né, da Operação Papai Noel, não só para os empresários, mas para todas as pessoas que nessa época circulam normalmente, né, e no intuito de fazer a compra dos seus presentes, a questão do pagamento do Estado. Está havendo, na realidade, uma grande circulação, né, de financeira, né, tanto por parte de pagamento, como por parte de 13º da Prefeitura, governo do Estado, governo federal. E isso preocupa, né, as autoridades de segurança pública, de maneira em geral, né, no intuito de orientar melhor essas pessoas.
Então nós fizemos orientações, principalmente para as pessoas idosas, né, que vão ao comércio, que sempre vá acompanhado, pessoas que têm dificuldade, né, de fazer a sua movimentação bancária, principalmente nos caixas eletrônicos, que leve alguém da família, né, que tenha um conhecimento, uma habilidade maior para fazer as transações em caixas eletrônicos, as compras. Sempre é bom ir com mais de uma pessoa, sempre é bom ir acompanhado, porque um segura, né, os volumes de compras, o outro está sempre um vigiando o outro, atento, né? Se você precisar fazer uso do telefone, que vai ter um momento de descontração, procure um lugar mais seguro, ali dentro de uma loja, né? E que o outro fique olhando, para não dar oportunidade. Aos empresários, de maneira em geral, né, Kleber, o que é que a gente faz? Quando você, muito empresário, na realidade, por conta, às vezes, de falta de conhecimento, você tem uma quantia maior, que é preocupante você levar isso sozinho, né? A polícia militar, ela pode lhe dar um apoio nesse momento. Agora, para isso, cada estabelecimento, cada área de estabelecimento comercial, por exemplo, Perpétuo Socorro, eu tenho um empreendimento dentro do Perpétuo Socorro, eu faço um contato com o comandante do batalhão, né? Chego com ele, né, e pego o número de um telefone, olha, comandante, eu preciso fazer um depósito, é uma quantia elevada, né, é um risco que eu corro, eu queria um apoio da Polícia Militar. Pode ter na certeza, é possível sim, a gente fazendo as tratativas, né, a Polícia Militar vai dar esse apoio a esse empresário até o estabelecimento bancário, né? Agora sim, é lógico que é preciso ter esse contato com o comandante do batalhão. Imagine se todos os empresários ao mesmo tempo quisessem fazer esse apoio, mas é aquela situação, poxa, é um valor significativo que ele vai muitas vezes depositar para pagar uma fatura, não é? Aquela já a costumeira, né, notícia, a gente tem informação dos policiais que na sua folga fazem ali um serviço extra como segurança de um determinado empreendimento. Isso, como é que o comando vê essa situação? É realmente contra o regulamento esse tipo de serviço? É contra o regulamento esse tipo de serviço e, por exemplo, numa situação como essa, se o policial estivesse à paisana, né, fazendo essa segurança, certamente ia ser aberto um inquérito policial onde ele iria responder por esse fato de ilegalidade, né? Principalmente se a arma não for dele, né? Se ele estiver usando um colete da instituição, uma arma da instituição, isso são situações agravantes. A gente sabe que muitas vezes isso aí é um complemento para o policial militar com relação à sua família e tudo mais. Pelo regulamento, o policial ele não pode estar fazendo esse tipo de serviço que é denominado bico, mas né? O policial, com a determinação do comandante, né, com as parcerias que nós temos com os comerciantes, os comerciários de forma em geral, né, o comerciário está temeroso, ele tem uma certa quantia, né, ele precisa fazer isso aí, a gente certamente a gente dá esse institucionalmente, apoio. Né? Institucionalmente a gente pode fazer. Falar em complementar a renda, como é que a gente está ranqueado em termos de remuneração? O policial militar do Amapá, e ainda tem aquela característica, né? Nós aqui temos servidores que são estaduais e tem servidores federais à disposição da PM. Nós não somos os melhores, vamos dizer assim, em questão de remuneração. Quem está mais à frente? Brasília ainda é. São Paulo? Brasília, São Paulo, né? Ainda são os melhores, Minas Gerais, mas o policial do estado do Amapá é um policial, em tese, bem pago, bem remunerado, né? Em relação ao nosso estado vizinho, por exemplo, o Pará, nós temos vários policiais. Diferença é abissal, né? Que vieram, inclusive oficiais, vieram prestar o concurso aqui e hoje estão trabalhando na Polícia Militar do Amapá pela diferença salarial. Sempre nós tivemos com uma diferença bastante grande em relação ao nosso estado vizinho do Pará, né? Então, do soldado ao oficial, há uma diferença boa
em termos de remuneração. O senhor conseguiria dizer mais ou menos em que faixa começa a carreira do soldado na Polícia Militar do Amapá? O soldado hoje, ele está fechando, me ajuda aí, José Ágabe, em termos de 3 mil, quase 4 mil, R$4.800, né? R$4.800. Uma carreira de soldado, né? E que ele pode, logo daqui, ele pode entrar como soldado, que nós tivemos, eu vou dar um exemplo bem simples aí, da Tenente Anne. A Tenente Anne, que hoje é da Relações Públicas. É da Relações Públicas, ela entrou como soldado, né? Logo em seguida, ela fez o concurso para oficial, foi para São Paulo, fez o curso de oficial, hoje está como oficial da Polícia Militar e eu acredito que ela não passou nenhum ano, né, como soldado, né? Então foi assim, uma carreira bastante rápida dela em ascensão dentro da polícia. E hoje, inclusive, eu quero até me corrigir, pedir perdão se ela estiver escutando, que ela não é mais tenente, ela foi promovida agora recentemente a capitã Anne. Uma coisa que pode até ser paradoxal, né? O senhor falou da diferença de remuneração dos policiais do Amapá com relação ao vizinho estado do Pará, mas que por muito tempo era o Estado da Federação, era a corporação que formava os oficiais da Polícia Militar do Amapá, uma das principais. Mas agora nós já tivemos o advento do CFO aqui em Terras Tucujus. Como é que foi essa experiência? Perfeitamente, Kleber. Você falou uma coisa, a Polícia Militar, ela, por muito tempo, ela formou os seus praças e oficiais em outras corporações, né, em outras co-irmãs, né, de polícias militares. Então, principalmente os nossos oficiais, eles sempre foram formados em outras polícias, em outras academias, né, e nós já tivemos a grata satisfação por uma necessidade especial e conseguimos formar uma primeira turma de oficiais aqui no estado do Amapá. Então isso é um ganho muito grande e hoje nós temos uma série de cursos que já são feitos aqui no estado do Amapá, né? O curso de soldado, o curso de sargentos, cursos de aperfeiçoamento, todos nós fazemos aqui, inclusive aperfeiçoamento dos oficiais superiores, né? Os capitães que, para serem promovidos a majores, eles necessariamente têm que ter o curso que nós chamamos de CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, né? O CAO, né? O curso de aperfeiçoamento de oficiais, e nós temos também o do major ou tenente-coronel, para ele ser promovido, que nós temos o curso CSP, curso superior de polícia. Eu acho muito interessante, inclusive normalmente nas cerimônias de troca de comando, no cerimonial é sempre lido, né, o currículo do novo comandante, e de uns tempos para cá, os cursos das academias militares ganharam um reconhecimento pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, com a titulação. Agora um oficial que se forma numa academia, ele tem oficialmente o título de bacharel em ciências militares, né? Sim. Isso é com os comandantes militares da Marinha, do Exército Aeronáutico e nas forças auxiliares da mesma forma. Exatamente. Então, a maioria hoje das polícias, nossas co-irmãs que fazem os cursos, tem as academias, esses cursos aí já vêm sendo reconhecidos, como você bem falou, ou frisou, né, como cursos superiores. Mas nós temos a academia de Barro Branco, que é de São Paulo. Por exemplo, se eu for fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o CAO, eu saio de lá com o título de mestre. Tá? Equivalente ao mestrado, né? Ou doutorado, né? E o CSP sai com o curso de doutorados, realmente em ciências públicas. Muito bem, para você que está chegando agora, a gente está aqui no estúdio conversando com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amapá, o Coronel Paulo Matias. Aqui na nossa live, né, Luísa, a Ana Gilene entrou, ela deixou um comentário, disse: ótima noite, um forte abraço, tive um contratempo, mas amanhã estarei aí. Assina Ana Gilene. E os nossos internautas estão aí interagindo, deixando comentários. E eu queria, comandante, para a gente caminhar para essa segunda parte aqui desse bate-papo com o senhor, avançar em outros temas aí. A gente falou dessa
é uma questão inerente à carreira militar, a chamada meritocracia, não é? Sim. Tudo é número, não é? Tudo é do 01 da academia ao 02 e assim vai. E os cursos, os oficiais para galgarem novas, como é que chama? Patentes, precisa continuar estudando. Do ponto de vista da preparação do nosso policial militar, é fato ou é mito essa história de que nós temos a polícia militar que mais mata no Brasil? Como é que vocês administram essa notícia? O que tem de verdade sobre isso, comandante? Kleber, é uma boa pergunta, né? Porque assim, depende muito do ponto de vista de quem está analisando os fatos. Por exemplo, quando me faz essa pergunta, eu respondo da seguinte maneira: nós somos a polícia militar do Estado, né, da nossa Federação Brasileira, que mais defende o cidadão. Porque, imagine só, nós iniciamos essa entrevista falando de um assalto, um bandido com arma de fogo que atirou, graças a Deus foi na mão, né, de um pai de família, empresário, que está produzindo para o nosso país, para o nosso estado, e vamos lá que a polícia chegasse nesse meio. Você acha que ele iria respeitar a polícia, largar a arma de fogo, né, ou iria investir contra os nossos policiais, né, e os nossos policiais teriam que agir em legítima defesa e defesa de terceiro. O nosso policial, né, ali ele iria verificar o momento exato para que pudesse atirar naquele indivíduo, tendo o alvo completo ali. Opa, aquele é o indivíduo, está com a arma de fogo, acabou de fazer a investida contra aquela pessoa, né? E ele atiraria com o alvo certo. O bandido não. O bandido ele iria atirar se vai pegar no policial, se vai pegar na vovozinha que estava passando, né? Se vai pegar numa pessoa inocente, no outro pai de família. Não mede, né, consequências. Não mede as consequências. Então, se o policial tivesse intervido e o bandido tivesse vindo a óbito ali, ele não está ali, na realidade, o que ele está fazendo é neutralizando uma ação inconsequente de um bandido. Né, de um bandido, e salvou o quê? A vida do empresário, salvou a vida de terceiros que estavam ali, né, como se diz, inocentemente naquele lugar e que poderia também perder sua vida. Então, eu digo ao contrário, quando há um índice de bandidos que foram neutralizados, eu estou dizendo, imagine quantas vidas, né, aqueles policiais não salvaram. E não só naquele momento, porque se aquele bandido ali não é neutralizado naquele momento ali, amanhã ele está fazendo outras vítimas, né? Outras vítimas, até uma hora ele ser preso. Na realidade, o policial não vai para neutralizar ninguém. O policial ele vai para prender aquela pessoa. Agora, como diz, a resposta vem de acordo com como o bandido vem colocar. Se ele realmente levantar a mão, largar a arma de fogo, como em muitas situações de crise, o bandido se rende, né? Nós não fazemos nenhum disparo, né? Não fazemos nenhum disparo. Comandante, o ano também de 2020 acabou sendo marcado por alguns episódios que foram terminar na corregedoria. Colegas seus, subordinados seus, uma vez por outra, saíram um pouco da linha, se excederam, né? E a gente tem visto, e foi recorrente, desde o policial lá nos Estados Unidos, como é que foi o nome do George Floyd lá nos Estados Unidos, a mesma técnica. Foi agora no Carrefour, aquela técnica do joelho colocado sob as costas ou na região do pescoço. Isso no ponto de vista do protocolo, do ponto de vista da academia, da formação, ou, como o senhor diz, no aperfeiçoamento. O que resultou disso? Porque aqui também em Macapá teve um policial que, comandando uma guarnição, cometeu o que se falou na ocasião de excessos contra uma mulher negra. Certo. Realmente, Kleber, nós formamos, a gente falou de curso, tudinho. Só esse ano nós tivemos 8 cursos de especializações e de formação. Mesmo em plena pandemia, nós sentimos a necessidade de estar a todo momento, a todo instante, dar treinamento e operando. Então, por isso a gente não parou, né, durante a pandemia nos conhecimentos e em atualizações dos nossos conhecimentos. E
apesar de tudo isso daí, muitas vezes foge do controle, porque eu estou aqui com você nesse momento agora, mas pode estar ocorrendo uma ação de um policial que não está previsto em nenhum dos nossos ensinamentos. Inclusive, hoje, a Polícia do Estado do Amapá, para cada ação, para cada operação que ela vai fazer, ela tem um POP, né, que é o procedimento operacional padrão. Então, se eu vou fazer uma abordagem a uma motocicleta, eu tenho um procedimento a ser do início ao fim, né? Ao fim. Se eu vou fazer uma reintegração de posse, eu tenho um procedimento. Então, quando há uma reclamação de alguém da sociedade, essa reclamação chega ao Comando Geral, e aí que nós temos um órgão que eu digo assim, hoje bastante eficaz, bastante eficiente dentro da Polícia Militar, que é a Corregedoria Geral. Então, isso é encaminhado para o nosso corregedor. O corregedor, dependendo da situação, ele abre um procedimento administrativo, que pode ser uma sindicância ou um inquérito. Nesse caso, dos policiais, foi aberto um inquérito. Tá? Esse inquérito ele já foi concluído, mandado ao Ministério Público, e estamos aguardando o Ministério Público se pronunciar, né? Se denúncia ou não. Exatamente, se vai haver alguma implicação, alguma coisa. Eu sei que é pedir não sei se é pedir demais, é muita informação, mas o senhor tem informação sobre a conclusão da sindicância? Não, porque assim, quem vai dizer realmente é o promotor. Aliás, não é sindicância, é IPM, é uma né? IPM, o promotor foi encaminhado para lá e ele vai realmente dizer, não, isso aqui eu vou ter que denunciar, porque eu acredito. Por quê? Nós temos o nosso procedimento. Dentro do procedimento foi analisado, até que ponto o policial agiu correto e até que ponto ele ouve isso aqui. E até que ponto também não foi verdade o que foi noticiado, né? Inclusive, nas imagens, tem algumas coisas, eu não vou me ater aqui a detalhes, mas tem coisas que foram faladas, mas em momento algum, né, nos registros, tanto da própria vítima que filmou, né, não aparece, e dentro da delegacia também não aparece. Então são coisas que aí cabe ao promotor analisar todo o inquérito, inclusive até pedir novas diligências, se for o caso. Mas assim, a Polícia Militar, ela tem os seus excelentes policiais. Eu digo, hoje nós temos uma das melhores polícias do Amapá. A gente não tem denúncia de corrupção dentro da nossa polícia, né? Olha, o policial me parou ali e me cobrou R$50 para liberar, para fazer isso, aquilo, que em outras polícias isso já até é rotineiro, né? Mas a nossa polícia hoje, ela é bem vista, né? Não só aqui no estado, mas em todo o território nacional, né? E isso nos engrandece. Mas assim, é lógico que vez ou outra nós temos alguns fatos que precisa de uma apuração, esclarecer e dar o retorno à sociedade. E isso a gente não pode esconder. Inclusive, já só no meu comando, já estou com uns 3 processos de exclusão, né? 2 já foram excluídos e 1 está próximo de ser excluído, né? Então nós temos o Conselho de Disciplina, que é para os praças, e o Conselho de Justificação, que é para os oficiais. Saiu fora da linha, né? Não sou eu que tenho que ter pena, é o próprio militar que ele tem que se corrigir, né? Para você chegar a um Conselho de Disciplina ou um Conselho de Justificação, é você ter errado muitas vezes em várias situações. Coronel, eu sei que o tema é um tema indigesto, né, para dizer o mínimo. Eu sei que é ruim falar desse tipo de tema, mas em virtude da própria imagem, o senhor faz referência a isso, a credibilidade, a confiança que a corporação tem no seio da sociedade. É uma construção que vem no dia a dia. Casos como esse, podemos dizer que são casos isolados, mas que é importante, e fica aqui como jornalista, né, o nosso pedido, né, para que a conclusão dessa sindicância, desse IPM, seja publicizada, a gente tenha acesso a isso, a sociedade tome conhecimento e que, claro, a gente tenha o desfecho disso, porque fica uma enorme interrogação. E quando não tem a apuração ou dá a César o que é de César, acaba manchando e respingando na imagem da corporação, que a gente sabe que é boa. Queria, para fechar, que o senhor deixasse uma mensagem
não é demais pedir e recomendar sobre aquelas medidas de segurança. As pessoas saem de casa, em que pese as regras do distanciamento, mas as pessoas acabam saindo de casa para ir para casa de alguém, para ir para um local, para um sítio, e acabam deixando o seu imóvel sem ninguém, né? Certo. Kleber, começando pelos imóveis, por onde você parou, né, é importante, nesse período, você vai sair de férias ou vai se afastar por alguns dias indo para o interior do estado aí para descansar, que sempre deixe alguém reparando o seu imóvel, né? Ou vizinho, né? Ou um parente. Alguma iluminação também, né? Isso, com alguma iluminação ou uma pessoa responsável para chegar lá, acender durante a noite, de dia ir lá apagar. Às vezes você tem um animal doméstico que precisa também do cuidado, da alimentação, né? Então, todo um cuidado que você tem que ter. Aquelas pessoas que têm uma certa condição financeira e que pode colocar lá um sistema de alarme, uma cerca elétrica, né? Investir na sua própria segurança privada, isso também é importante, né? Não só para a questão agora de férias, mas para a sua própria segurança, para a segurança da sua família. As pessoas que estão se dirigindo ao centro comercial, que a gente viu desde o início do mês de dezembro, né, o aumento crescente dessas pessoas que estão indo às suas compras, indo aos estabelecimentos bancários, né, que tenham os cuidados necessários, né, mulheres usem as bolsas sempre à frente do corpo, né, sempre vá, como eu falei, sempre com uma outra pessoa para estar, né, um vigiando o outro, né, nesse sentido. Os empresários, de forma em geral, já falei aqui, se precisar do apoio da Polícia Militar, procure o batalhão da área lá, faça um contato, né, com os oficiais ou com o próprio comandante, e de certeza ele vai lhe orientar, ele vai lhe apoiar de forma institucional, né, sem cobrar nenhum centavo, sem pedir nada em troca disso daí, porque é um dever nosso, né, em prestar a segurança pública a todo cidadão de bem, tá? De forma em geral, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui numa rádio de grande audiência e já aproveitar a oportunidade, desejar um feliz ano novo a todos nós, muita saúde, prosperidade, né? Que 2021 seja um ano repleto de muitas felicidades a todos nós. A gente que agradece, Coronel Paulo Matias, comandante-geral da Polícia Militar. Sei que tinha um roteiro que a gente acabou nem seguindo, ele está com uma compilação de dados aí, uma retrospectiva do ano de 2020, foi um ano, sem dúvida alguma, desafiador. O senhor em off falava aí, já foi enumerando aí, antes da pandemia, teve o naufrágio da Ana Carolina, teve tantos episódios. Queria aqui já fazer um convite para que no próximo encontro o senhor compartilhe com a gente, claro, o que for possível, como que legado que fica, né, da pandemia, também do ponto de vista das alternativas que todo mundo está buscando, né? Eu imagino o uso da tecnologia para conseguir ter um efeito multiplicador do policiamento preventivo, enfim, a gente vai fazer isso numa próxima rodada. Certo, Kleber, como a gente falou, a boa entrevista é aquela que corre ou flui normalmente, né, independente de ter algum roteiro ou não, né? Claro que sempre tem o roteiro da cabeça que vai fluindo, mas assim, obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, nós estamos à disposição, a diretoria de comunicação, quando não der para eu vir, e a gente tem sempre algum preposto aí, né? Um outro capitão, um tenente, sempre vem alguém para esclarecer alguns fatos, principalmente aqueles de maiores repercussões dentro da instituição. Ok, comandante, bom réveillon. Obrigado, boa noite a todos.